meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, meu patrão, minha patroa, seu professor Guilherme Lemos da Maratona de Atualidades. No nosso último encontro, a gente trabalhou o eixo temático cultura no Brasil, se apropriando do fato da atualidade, incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Assistiram? Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente vai migrar para um outro eixo temático, meio ambiente, e eu quero trabalhar contigo um desastre ambiental, um ecocídio, caso Brumadinho, Minas Gerais. Bom, vocês devem ter observado que eu não citei a expressão tragédia. Não coloquei como título dessa aula tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, e sim ecocídio, Brumadinho, Minas Gerais. E eu justifico. Vocês devem acompanhar muito o filósofo contemporâneo Mário Sérgio Cortella. De acordo com o mesmo, eu não posso chamar o que aconteceu em Brumadinho de tragédia, porque geralmente as tragédias são eventos, geralmente de ordem natural, sobre os quais o homem não interferiu. Não houve intervenção humana, não houve ação antrópica. Ora, um tsunami, um terremoto, um furacão, um ciclone, um tufão configuram tragédias, vistos que são fatos que ocorrem sem a interferência do homem. No caso específico de Brumadinho, existe a intervenção humana. Logo, usaremos termos como caso, desastre, drama e ecocídio. Vamos lá para o ano de 2016. Logo após aquela tragédia de Mariana, no senso comum, tá? Cientificamente, ecocídio de Mariana, vocês devem ter acompanhado que os juízes do Tribunal Penal Internacional se reuniram e transformaram o ecocídio num crime contra a humanidade. Galera, ecocídio é um neologismo. É a união entre duas palavras já existentes, originando uma terceira, uma nova palavra. Então eu tenho sídio e essa terminação me leva a assassinato, morte. Ecossistema. Então o que seria o ecocídio? A morte de um ecossistema. Vamos melhorar? Coloca aí a definição. Baixe o nosso material aqui, link na descrição, e obviamente vai acompanhando todos esses apontamentos. E ao redor do quadro em que eu estabeleço uma comparação entre os desastres de Mariana e Brumadinho, você coloca ao redor o que está sendo dito. Então, turma, ecocídio é um termo que se refere à destruição em larga escala de um ecossistema ou a sobreexploração de recursos naturais não renováveis de um determinado lugar. Estou te explicando melhor, olha só. Quando ocorre a destruição em larga escala de um ecossistema, eu tenho a primeira condição de um ecocídio. Segunda condição, quando ocorre a superexploração, a sobreexploração de recursos naturais não renováveis de um determinado lugar. De tal maneira que a natureza não consegue regenerar esse espaço, não consegue prever recursos, prover recursos, e isso acarreta na decretação de morte desse espaço. Aí você me pergunta, Gui, vou usar isso na minha introdução, tá? Tribunal Penal Internacional em 2016 coloca o ecocídio no rol de crimes contra a humanidade. Ecocídio, destruição em larga escala de um ecossistema. No caso Mariana e Brumadinho, configura essa primeira condição? Sim. No caso de Mariana, lembra, destruição da mata ciliar, mata galeria do Rio Doce e, obviamente, contaminação lá no litoral do Espírito Santo, no município de Regência, onde eu tenho um ecossistema chamado de mangue, de manguezal. Então lembra, se estabelece sim o conceito de ecocídio no caso de Mariana. No caso de Brumadinho também, tá bom? Destruição em larga escala de um ecossistema, no caso específico uma mata tropical.
Observem que essa barragem foi construída a montante. E na parte serrana por detrás dessa barragem, eu tenho a presença de uma mata tropical, de uma mata úmida, tá bom? A primeira condição se estabelece. E a segunda? Ocorre nas regiões também a sobreexploração de recursos naturais não renováveis de um determinado lugar? Turma, não. Apesar da Vale ser a maior exportadora de minério de ferro do mundo, observem, apenas 30% do solo brasileiro foi prospectado em minério de ferro. Então nós ainda temos muitas jazidas, muitas reservas de minério de ferro ainda a serem exploradas. Então lembra, na tua introdução, destruição em larga escala de um ecossistema? Sim. Sobreexploração de recursos naturais não renováveis de um determinado lugar? Não. Ora, por que não? Observação, apenas 30% do solo brasileiro foi prospectado em minério de ferro. Tranquilo, turma? Introdução feita, ecocídio carimbado. Agora vamos para uma comparação. Vamos estabelecer aqui um comparativo entre dois desastres ambientais. Você lembra de Mariana, Minas Gerais, lembra de Brumadinho, Minas Gerais. Mesmo estado, mesmo tipo de barragem, de rejeito de mineração, ok? E queira ou não, mesma empresa. Recorda, a Vale, responsabilidade única no que diz respeito à tragédia, repito, senso comum, em Brumadinho. No caso específico de Mariana, eu tenho a Samarco Mineradora. A Samarco Mineradora, 50% das ações dessa empresa são da Vale. Então, queira ou não, a responsabilidade, em boa medida, recai sobre essa empresa, tá bom? Então, primeiro, mesmo estado, Minas Gerais, mesmo tipo de barragem, de rejeito de mineração, mesma empresa. Lembrem-se, a distância de Mariana para Brumadinho é de apenas 126 quilômetros. E, fazendo o marco temporal, de Mariana para Brumadinho temos 3 anos e agora 3 meses completados de uma tragédia para outra. O intervalo de tempo entre uma e outra. Então eu gosto de uma frase que diz o seguinte: uma ferida ainda não cicatrizada na memória do país reabriu-se. Ok? Uma reincidência do fato. E isso configura um crime ambiental não acidente. Correto? Turma, vamos estabelecer o comparativo. Data dos desastres ambientais. No caso de Mariana, 5 de novembro de 2015. No caso de Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. Qual a barragem que se rompeu? Segundo tópico. Primeiro, data. Segundo, barragem que se rompeu. Rompimento da barragem. 2 pontos. No caso de Mariana, observe, essas barragens elas não ficam isoladas. Essas barragens de rejeito de mineração que contêm resíduos do processo mineralógico geralmente ficam num conjunto de barragens que eu vou chamar de complexo. No caso específico de Mariana, eu tenho um complexo da alegria. Que contraditório! Complexo da alegria. Dentro do complexo da alegria, qual foi a barragem que se rompeu? Barragem do Fundão. Mariana, complexo da alegria, barragem do Fundão. No caso de Brumadinho, barragem número 1 da mina Córrego do Feijão. Perfeito? Volume de rejeitos liberado. Terceiro tópico. No caso de Mariana, eu tenho 62 milhões de metros cúbicos de rejeito de lama. No caso de Brumadinho, 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração de lama. Opa, professor, eu estou observando que no caso de Mariana, a quantidade de lama liberada foi muito superior em relação a Brumadinho. Perfeito. Vamos para outro critério, impacto socioambiental.
Então, no critério impacto socioambiental, Mariana se constitui no maior desastre ambiental do país, utilizando-se como critério, turma, a amplitude da degradação ambiental. Enquanto que no caso de Brumadinho eu tenho o maior desastre trabalhista do país. Nunca na história do Brasil tantos funcionários de uma única empresa morreram ao mesmo tempo no único factoide. Pasmem, número de mortos. No caso de Mariana, 19 mortos. 18 corpos foram localizados, um ainda, 3 anos e 3 meses passados do desastre ainda não foi localizado. É o que eu chamo de caso de morte presumida. No caso específico de Brumadinho, eu estou pegando dados aqui até o dia 14 de março, tá bom? Caso você queira dar uma atualizada aí nas tuas pesquisas. Até o dia 14 de março, 201 mortos no caso Brumadinho, 107 desaparecidos. Se o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil suspenderem as buscas, nós teremos um número recorde aí de mortes presumidas no caso específico de Brumadinho. Outra coisa que é importante é entender a extensão percorrida por essa lama. Observem vocês que no caso de Mariana, essa lama percorreu mais de 600 quilômetros. No caso de Brumadinho, 300 quilômetros até o presente momento. E aí você me pergunta, Gui, não é lava de vulcão que vai se propagando lentamente? A gente está falando de lama. Como é que essa lama consegue percorrer uma extensão tão considerável? Porque com certeza ela contaminou algum recurso hídrico, algum curso d'água sobre o continente. Eu estou falando de algum rio. No caso de Mariana, você se lembra, houve a contaminação do Rio Doce. E aí qual o problema que nós temos? O Rio Doce possui uma drenagem exorreica. Ele corre do interior do continente para o mar. O que foi que aconteceu? A lama contamina o rio e o rio transporta esses sedimentos até o litoral, contaminando inclusive o Oceano Atlântico, o litoral do Espírito Santo. No caso específico de Brumadinho, o rio Paraupeba foi contaminado. Entretanto, o rio Paraupeba, ainda que não desemboca no mar, ele é um afluente ou tributário do rio São Francisco, exatamente, o Velho Chico, o rio da integração nacional, o rio dos Currais, que nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, chegando até a região nordeste e desaguando entre os estados de Sergipe e Alagoas. Então é óbvio que a Vale deve fazer um esforço para que esses sedimentos do rio Paraupeba não alcancem o rio São Francisco. E óbvio, a Vale já anunciou que vai fazer o uso de diques de filtração e de barreiras flutuantes para que essa lama não chegue ao Velho Chico. Não é mesmo? Então lembra, rio contaminado, Rio Doce no caso de Mariana, no caso de Brumadinho, rio Paraupeba. Guilherme, dá para especificar para mim qual foi a região mais afetada? No caso de Mariana, você se lembra de um distrito chamado Bento Rodrigues, um povoado com cerca de 612 pessoas que foi varrido pela lama da barragem do Fundão. No caso específico de Brumadinho, nós temos uma comunidade de Ferteco, mas principalmente a região mais afetada foi o centro administrativo da empresa. Refeitório este que estava lotado de funcionários no momento em que a barragem se rompe. Só para se ter uma ideia, eu recordo que no caso de Mariana, o horário foi cerca de 3h30 da tarde, se eu não me engano, entre 3h30 e 4 da tarde. Enquanto que no caso específico de Brumadinho, 12 horas, 28 minutos e 25 segundos, ou seja, era horário de almoço. E o que eu adoraria que a Vale, no mínimo, tivesse feito, um sistema de alarmes tivesse soado. Mas infelizmente isso não ocorreu. A barragem se rompe com mais de 20 pessoas em sua parede trabalhando, substituindo o que mais tarde vai servir de proposta de intervenção para a gente, no caso específico de uma redação. Tinham mais de 20 pessoas trabalhando. Quando essa parede se rompe, eu tenho 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeito sendo liberados a uma velocidade de 88 km por hora.
Só para você ter uma ideia, atinge o centro administrativo da empresa em menos de 3 minutos. E infelizmente a gente tem esse número elevado de mortes. Eu deixo aqui todo o meu apoio, toda a minha palavra de motivação para que toda aquela comunidade consiga se restabelecer. Isso é que é o mais importante. Guilherme, está faltando a causa do desastre. É muito difícil para mim trazer para vocês a principal causa, porque geralmente eu tenho uma combinação de fatores. Por exemplo, no caso de Mariana, a USP coloca que ocorreram 4 tremores de terra na região naquela tarde. 4 tremores de terra. Além disso, eu tenho excesso de água, eu tenho o alteamento da barragem, da parede da barragem, que, pasmem, esse tipo de barragem, a parede é feita com o próprio rejeito consolidado, com o próprio rejeito compactado e, óbvio, a falta de monitoramento. Então, no caso específico de Mariana, eu tenho 4 tremores de terra, excesso de água, alteamento da barragem e falta de monitoramento. E no caso específico de Brumadinho? Bom, turma, eu espero que vocês acompanhem, porque no caso específico de Mariana, eu colocaria como principal causa o excesso de água, a liquidez do rejeito, ok? Enquanto que no caso de Brumadinho, eu tenho todo um processo. Olha só, essa barragem número 1 da mina Córrego do Feijão, ela estava desativada desde o ano de 2015. Ok? Só que desde que ela foi construída, ela passou por 10 alteamentos. Você vai observar que a parede foi construída a montante e na imagem em vídeo parece que ela está lisinha, mas quando você se aproxima, você identifica degraus. Esses degraus eu vou chamar de diques de alteamento. Então foram construídos 10 diques de alteamento. Com certeza essa lama apresentava um excesso de água. Essa lama tem areia, argila, tem muito minério de ferro, tem metais pesados como mercúrio, arsênio. Então lembra, é uma lama tóxica. Então esse excesso de água pode causar problemas. Na indústria da mineração, esse excesso de água, quando começa a água a infiltrar na parede, lembra, rejeito compactado, consolidado, mais seco, vai causar um processo de erosão interna. Essa erosão interna a mineração chama de pipping, ok? P-I-P-I-N-G, pipping. É um processo de erosão interna. O que é que vai acontecer nessa parede? A água vai se infiltrar e vai chegar no momento que a água vai predominar em relação à quantidade de sedimentos, causando um processo que vocês conhecem bem, liquefação. Então essa parede vai colapsar, essa parede vai se romper. Então no caso específico de Brumadinho eu tenho o alteamento a montante, eu tenho o excesso de água, erosão interna, pipping e obviamente o rompimento da barragem através da liquefação. Tranquilo, estabelecemos um comparativo da hora, ó. Estou muito satisfeito. A gente estabeleceu uma comparação entre Mariana e Brumadinho, show. Agora eu quero trabalhar com vocês recursos minerais do Brasil e as empresas responsáveis pelos desastres. Eu falei para ti que no caso de Mariana eu tenho a Samarco Mineradora. O que é a Samarco Mineradora? Lembra aquela aula de geografia quando o professor trabalhou com vocês a fase do capitalismo, conhecido como capitalismo financeiro monopolista? Você lembra que monopólio é quando uma empresa domina o mercado de um produto ou serviço? Oligopólio é quando várias empresas dominam o mercado de um produto ou serviço. Existem vários tipos de oligopólios, entre eles o joint venture. Joint venture vem de uma expressão em inglês, joint adventure, que seria uma aventura conjunta. O que é uma aventura conjunta? Uma associação entre duas empresas culminando na criação de uma terceira. No caso da Samarco Mineradora, eu tenho uma associação entre duas grandes empresas, a Vale, maior exportadora de minério de ferro do mundo, e a BHP Billiton, uma empresa anglo-australiana que é a maior companhia mineradora do planeta, meu filho. Então, olha que coisa linda. No caso de Mariana, o Mor Negro, eu tenho uma responsabilidade
tripartida, uma responsabilidade tripla. Por quê? 50% das ações da Samarco Mineradora são da Vale. E os outros 50% da BHP Billiton, responsabilidade tripartida. No caso de Brumadinho, eu tenho uma responsabilidade, entenda, não estou colocando agora o poder público em xeque. No caso específico da empresa, eu tenho uma responsabilidade única. Em Mariana, tripla. Samarco, Vale, BHP Billiton. No caso específico de Brumadinho, quem operava a barragem? A Vale. Ok? Então, turma, uma coisa que é muito interessante você fazer na sua redação, na introdução eu pedi para você usar toda a ideia do ecocídio. No caso específico do desenvolvimento, eu peço que você produza um arcabouço geográfico. Como seria utilizado esse arcabouço geográfico, Gui? Vamos lá. Você se lembra que a geologia coloca que a Terra teria em torno de 4,5 bilhões de anos, correto? Lembra, esse seria o tempo geológico da Terra, através da datação radiométrica das rochas mais antigas presentes na crosta terrestre. Lembra que a ONU em 2017 fez uma contagem da população mundial e chegou ao número de 7,6 bilhões de habitantes. Onde eu quero chegar? Galera, na formação do planeta Terra, nós temos a identificação de 3 camadas internas da Terra: crosta terrestre, manto e núcleo. Mas lembra, como a gente está aí prestes a realizar um grande vestibular, lembra, litosfera, astenosfera e endosfera. Litosfera, óbvio, pega toda a crosta terrestre mais o manto superior. Mas aqui a gente vai nos utilizar da ideia crosta terrestre, litosfera, manto astenosfera, núcleo endosfera. Como é que eu sei que a Terra se resfriou de fora para dentro? Através do gradiente de temperatura. A crosta chegando até 1000 graus Celsius, o manto astenosfera chegando até 3000 e o núcleo NiF, níquel e ferro endosfera chegando até 6000 graus Celsius. A temperatura aí da superfície solar. Mas onde é que eu quero chegar? Turma, vamos sair um pouco e pensar fora da caixinha. Onde é que a humanidade ela vai se desenvolver? Você identificou facilmente, eu estou partindo do básico, na litosfera. Então imagine que a humanidade explora nessa litosfera o que eu chamo de minério, que são os minerais com valor agregado, ok? Tá certo? Os minerais com valor agregado, chamados assim de minério. Hoje a humanidade explora entre 340 a 350 recursos minerais. Recursos minerais são aquelas substâncias químicas inorgânicas que são vitais para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. O Brasil, por exemplo, explora entre 72 e 80 minérios entre esses 350, ok? Você recorda que a humanidade se organizou em torno deles. Lembra, idade da pedra lascada, idade da pedra polida, idade dos metais, idade do carvão e mais recentemente, para alguns geólogos, vivemos a idade do petróleo. Então seria muito interessante que nesse desenvolvimento você fizesse esse arcabouço, citando o quê? Que a humanidade se organizou ao longo da história em torno dos recursos minerais. Lembra? Eu tenho 4 tipos: recursos minerais metálicos, não metálicos, recursos energéticos ou combustíveis fósseis e elementos radioativos. Então lembra, o ferro é um mineral que em sua composição eu tenho um elemento metal. Por que nós exploramos minério de ferro? Para produzir o ferro guso e obviamente a 1600, 1650 graus centígrados chegar na junção entre minério de ferro sendo aquecido com uma quantidade de carvão na matéria-prima semi-acabada que eu vou chamar de aço. O aço que serve de base para a produção desde chaves de fenda até automóveis. Então observe, e o Brasil tem uma vantagem competitiva. Nós exportamos o nosso minério de ferro através de segmentos de aço. Então nós possuímos alto-fornos. Nós temos capacidade de exportar os segmentos de aço. Isso é maravilhoso. Então lembra, se você pegar o ranking dos países mais ricos em recursos naturais do mundo, você vai observar que em primeiro lugar está a Rússia,
principalmente pela sua vastidão territorial. E aí eu tenho Estados Unidos, eu tenho Canadá, eu tenho Arábia Saudita, eu tenho Irã, ok? Eu tenho China se destacando em quantidade de recursos minerais. O Brasil, turma, no ranking de países mais ricos em recursos minerais, está em 7º. O Brasil é o 7º país em recursos minerais do mundo. Só que em ferro a gente melhora a nossa posição. Em minério de ferro, o Brasil tem a 5ª maior reserva de minério de ferro do mundo. Uma produção aí que varia entre 45 e 50 bilhões de toneladas de ferro anuais. E aí você me pergunta, professor, a maior parte desse ferro é extraída de que área? Primeiro é a área mais antiga e a área de maior extração de minério de ferro. Lembra? Dos 40 a 50 bilhões de toneladas de ferro, 29 bilhões são extraídos do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. Não por acaso você recorda do ciclo dos metais preciosos lá no século XVII. Então o quadrilátero ferrífero é formado por 4 cidades que têm um valor histórico imensurável. Eu tenho uma regrinha que eu vou te dar, um bizu. Pega a visão, 2 S's, um C, um M. O M de quê, turma? Mariana. E os S's? Sabará e Santa Bárbara. E o C de Congonhas. Então essa área com 7.160 km², formado por Sabará, Santa Bárbara, Congonhas, Mariana, forma o que eu chamo de quadrilátero ferrífero. Como essa produção de 29 bilhões de toneladas de ferro é escoada, óbvio que 50% das exportações vão para países centrais, vão para países desenvolvidos. E os outros 50% do nosso maior importador, do nosso maior comprador, a China. 50% das exportações vão para esse país fábrica, vai para a China. Perfeito, tranquilo. Bom, como essa produção é escoada? Lembre-se que é através do modal ferroviário. Eu tenho uma ferrovia aí chamada Vitória Minas, que vai até o Porto do Tubarão, Porto de Vitória, ali no litoral do Espírito Santo. E eu tenho outra ferrovia chamada Central do Brasil, que conduz essa produção de minério de ferro até o Porto de Santos, em São Paulo. E aí, essa produção é escoada. Perfeito? Lembre-se, tem pessoas sempre que me perguntam, Guilherme, em recursos minerais, a gente observa que a África do Sul se destaca muito, principalmente por possuir 35% das reservas de ouro mundiais. Mas lembre-se, a maior província mineral da Terra, descoberta pelo geógrafo Breno dos Santos, é a Serra de Carajás. Ok? Essa anomalia geológica. A maior província mineral da Terra é a Serra de Carajás. Lembra da ferrovia que leva essa produção da Serra de Carajás, de minérios, até o porto de Itaqui, lá no Maranhão, tá bom? Em São Luís. Então, lembra disso, sempre pertinente, tá certo? A gente citou um pouco dos recursos minerais do Brasil. Tá certo? Onde é que eu quero chegar agora? Eu quero te proporcionar propostas de intervenção. E eu não quero propostas de intervenção que são conhecidas como clichês. Eu quero te instrumentalizar. Então, quero te dar propostas de intervenção, meu querido, específicas, técnicas. Nossos agentes de intervenção vão ser as empresas mineradoras, óbvio, ok? E o Estado ali por trás, no bom sentido, com uma legislação ambiental específica, ok? E rigorosa. Quais seriam as propostas de intervenção? Eu sei que na tua mente tu está fazendo uma pergunta que seria mais ou menos a seguinte: Gui, não tem como a gente extrair esse excesso de água que está nessa barragem? Tem sim. Existe uma usina muito próxima à mina Córrego do Feijão, tá bom? Lá em Brumadinho, que é a usina de Pau Branco. Também fica na cidade de Brumadinho. Lá, eles não possuem barragem de rejeitos de mineração, nem a jusante, tampouco a montante. Por quê, turma? Porque é a forma mais barata, mais rápida de aprisionar lama, entretanto, mais perigosa. Para não correr riscos, o que é que eles fazem?
É mais caro, mas é um processo necessário. Então, o primeiro processo seria prensar, uma prensa, essa lama. O que é que vai acontecer? A água pode ser extraída e conduzida para uma barragem que eu vou chamar de água de reuso, perfeito? E os resíduos sólidos, a empresa pode utilizar, por exemplo, para ser introduzidos novamente na natureza. Obviamente há o manejo e eu posso criar aí a produção de horizontes de alguns solos, perfeito? Além de poder ser utilizado na construção civil. Por exemplo, na produção de tijolos, na produção de casas de alvenaria. Então eu tenho aí uma medida ecológica, perfeito? Lembra disso, tá bom? Então como é que eu chamo esse processo, Gui, de prensar essa lama, extrair a água para reuso e os resíduos sólidos? Ficam apenas aqueles resíduos para serem, obviamente, introduzidos novamente na natureza. Eu chamo esse processo de deslamação. Então é necessário que essas empresas realizem em suas barragens o processo de deslamação delas. Segundo, lembra quando eu te falei que na parede da barragem tinham mais de 20 pessoas trabalhando no momento do desastre? Uma pena. Alguns sobreviventes relatam que eles estavam substituindo equipamentos chamados de piezômetros manuais por piezômetros automatizados. Guilherme, o que é um piezômetro? É um equipamento que mede a pressão interna dessa água dentro da barragem. Qual a vantagem de um piezômetro automatizado? Você pode monitorar o movimento dessa barragem através de sensoriamento remoto. Então, galera, olha que proposta de intervenção interessante. Substituição de piezômetros manuais por piezômetros automatizados, monitorando essas barragens através de sensoriamento remoto. E por último, eu estou colocando aqui um compromisso da Vale. Tá? A minha terceira proposta de intervenção seria desativar as barragens de rejeito de mineração a montante num prazo de 3 anos. Esse foi um compromisso estabelecido pela Vale. Fica difícil confiar na mesma. O que é que você observa? Turma, há uma discussão muito forte nas redes sociais em torno de se a Vale é privatizada mesmo ou não. Eu trouxe aqui para vocês uma elucidação do caso. Olha só, a Vale é uma empresa fundada em 1946, a antiga Companhia Vale do Rio Doce. Em 1997 ela foi privatizada, só que foi uma privatização à brasileira. Tem economistas que chamam a Vale de estatal privada. Guilherme, como? Uma empresa pode ser estatal e privada ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou é outra. Mas compreenda, a Vale foi privatizada e a maior parte das ações dela estão nas mãos de empresas que são fundos de pensão, muito ligadas ao BNDES, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um banco público. Então, queira ou não, a Vale é uma empresa privada, mas que acaba tendo muita ingerência, muita interferência por parte do Estado. Lembra? Uma privatização à brasileira, ok? Lembra disso, ok? O que foi que aconteceu até o presente momento? Bom, até onde eu acompanhei, através dos artigos de opinião pesquisados, a Vale teve, só para vocês terem uma ideia, um bloqueio de 11 bilhões de reais, ok? No caso de Brumadinho, no ecocídio Brumadinho, um bloqueio de 11 bilhões de reais, uma multa do IBAMA de 350 milhões e uma multa do governo de Minas Gerais de 99 milhões. O que me chama a atenção, turma, o que me chama a atenção, isso aqui é muito sério, é que se você for observar o lucro líquido da Vale anual, você tem 12 bilhões de reais de lucro líquido. É como se no caso de Brumadinho, o que fosse bloqueado para as vítimas e para o restabelecimento daquele habitat, daquele ecossistema, fosse bloqueado 1 ano de lucro líquido da empresa. Ok? Observem isso. No caso específico de Mariana, vocês se lembram que a Vale, o governo de Minas, criou um instituto chamado Renova. Qual era a ideia? Construir um novo distrito de Bento Rodrigues. Ele ainda não saiu do papel.
As 450 famílias desabrigadas, no caso Mariana, estão vivendo de aluguel na mesma cidade, em pensões em hotéis. Vocês devem ter acompanhado aquele vídeo do deputado, se eu não me engano, André Giannone, do Avante de Minas Gerais, quando ele fala para o ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, que no caso específico de Mariana, a Vale está controlando até o cardápio desses hotéis, até o que as famílias podem pedir. E se você recorda, a única ajuda de custo até agora ofertada foi o valor de R$100 mil de indenização para cada uma das famílias. Então eu me preocupo, turma, eu me preocupo. Eu não estou pedindo aqui pelo impacto econômico da empresa. Eu sei que é a maior exportadora de minério de ferro do mundo. Eu sei que o minério de ferro é a nossa maior commodity mineral. Lembra? Commodity, matéria-prima ou alimento com baixo valor agregado. Nossa maior commodity agrícola é a soja. A nossa maior commodity mineral é o minério de ferro. A gente sabe do impacto econômico, a quantidade de empregos diretos que essa empresa proporciona. Mas o que não podemos permitir, turma, é impunidade. A gente precisa de uma legislação que puna de maneira rigorosa, para que casos como esse não reincidam. Lembra, de acordo com a Agência Brasil, nós temos mais de 24 mil barragens de rejeito de mineração. Quantas são fiscalizadas? Em torno de 780. Então nós temos um rompimento de barragem no Brasil a cada 2 anos. Talvez Mariana e Brumadinho foram casos mais emblemáticos pelo número de mortes. Mas a gente não pode permitir que fatos como esse ocorram, porque primeiro se constituem crimes contra a humanidade. E mais importante às vezes do que o impacto econômico é a perda de vidas humanas, que deve ser sempre reduzida. Tá bom? Lembra, eu vou finalizar com uma frase que eu achei interessante. Eu estava fazendo a leitura de um artigo de opinião e achei muito bonito. Tá? É do Christian Duncan, um psicólogo aí da USP. Ele diz o seguinte, turma. Ele tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte: nós vivemos na atualidade confrontando, estabelecendo o confronto com inimigos imaginários e não dando tanta importância aos impasses reais. Por gentileza, eu peço isso a vocês. Nós estamos vivendo uma era da pós-verdade. Nós estamos vivendo uma era em que a crença pessoal está se sobrepondo a fatos objetivos, a dados reais, a dados objetivos. Espero que vocês acompanhem isso. Não é a mera proliferação de fake news, construção bem elaborada de uma mentira. É uma avalanche de mentiras sendo propagada ao mesmo tempo, onde aquela primeira opinião dada acaba se sobrepondo em relação às demais. É o chamado fire hose, ou mangueira de falsidades. Por favor, acompanhe o que está acontecendo na atualidade e tenha absoluta certeza, você tem um parceiro constante nessa sua trajetória e principalmente o objetivo ele é muito claro, ok? Te instrumentalizar para que você consiga tua tão sonhada aprovação, seja no concurso público, no vestibular e principalmente para a vida, não é mesmo? Fica com Deus, até a próxima. Eu espero que você tenha gostado dessa avalanche de informações e que você filtre aquilo que é importante para a sua prova. Cheiro grande aqui, seu parceiro, o professor Guilherme Lemos. Aqui, ó, é o suor pingando, meu filho. Aqui não tem nenhum recurso, viu? Fica tranquilo. Aqui não tem computador, não tem data show, não tem livrinho com diagrama, não. Aqui, meu querido, é a socialização de um conhecimento prévio. Tá certo? Cheiro grande, até a próxima, se Deus quiser, vem muita coisa boa por aí, tá bom? Ó, compartilha, tá? Deixa o teu like, aciona aqui o ícone de notificação e, por favor, leve esse canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Cheiro grande, até a próxima.